Você já deve ter visto essa cena umas 37 vezes. Obito caído no chão, preso nos escombros e de repente uma pedra gigante desaba em cima dele. Fim da linha, certo? Mas aí vem a pergunta que nunca calou. Como exatamente ele sobreviveu àquilo? Porque convenhamos, não era só um machucadinho. O cara foi esmagado. E hoje eu vou te mostrar a resposta definitiva para esse mistério. E olha, se prepara porque o que aconteceu ali foi muito mais insano do que você imagina. Fala, meu nerd, eu sou o Mikael e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Reinado Nerd. E antes desse vídeo começar, já deixa o teu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não estar perdendo mais nenhum conteúdo que tá por vir aqui no canal. Galera, o Obito é sem dúvida um dos personagens mais impactantes de Naruto. Ele começa como um garoto atrapalhado, sonhador, e termina como um dos maiores vilões da história. Mas o mais doido é que ele nunca foi só um vilão, ele também é uma vítima, alguém quebrado por perdas, manipulado por ideias distorcidas e consumido pelo próprio desespero. Muita gente zoa dizendo que ele fez tudo porque era gado da Rin, mas vai muito além disso. O que move o Obito não é só amor, é a dor de perder tudo que ele acreditava. É isso que torna ele tão profundo. E olha, se a gente for falar de personagens bem construídos, dá pra colocar o Obito no mesmo nível de um Itachi da vida. São histórias trágicas, cheias de camadas, que fazem a gente entender, mesmo sem concordar, com as escolhas deles. Obito não é preto no branco, ele é um cinza carregado, complexo e por isso mesmo tão marcante. Tudo começa naquela missão de resgate da Rin. Ela tinha sido sequestrada por ninjas da Vila da Pedra e aí Obito e o Kakashi partem juntos para salvar ela. Até aí, missão padrão, os dois até conseguem derrotar os inimigos, mas quando tudo parece resolvido, um dos caras usa uma técnica e provoca um deslizamento dentro da caverna. Kakashi consegue escapar por pouco, mas Obito fica para trás. E é aí que vem a cena que marcou todo mundo. Uma pedra gigante desaba em cima dele e não tem pra onde correr. Ele é literalmente esmagado ali. É uma das cenas mais repetidas de todo o anime. Sério, aquela pedra virou praticamente um personagem de tanto que aparece em flashback. A pedra mais famosa de Naruto. Com certeza ela tem até mais tempo de tela que a Tenten. Mas apesar de ver isso 1000 vezes, a gente nunca teve uma explicação clara de como Obito sobreviveu àquilo. Mas, até agora. E aí vem a grande reviravolta. Obito acorda vivo no esconderijo de Madara Uchiha. Isso mesmo, o lendário Madara, já velhão, mas ainda vivo. Tinha resgatado o garoto no meio dos escombros. E mais, ele tratou o Obito usando células do Hashirama, aquelas que curam até a alma praticamente. A metade direita do corpo do Obito tinha sido completamente destruída, mas a esquerda, curiosamente, estava praticamente intacta. E é aí que surge a pergunta estranha. Como é que no meio de um desmoronamento daquele nível, só metade do corpo dele foi atingido? Parece até que ele atravessou as pedras. E essa observação não é minha, é do próprio Madara. No meio da conversa com o Obito, Madara solta uma frase bem curiosa. Você parece ter atravessado as pedras. Mas peraí, como assim? Isso levou muita gente a teorizar que o Obito pode ter usado o Kamui ali, naquele momento do desmoronamento, para tornar parte do corpo intangível e escapar da morte. Faz sentido, né? Mas aí vem o problema. O Kamui é uma habilidade do Mangekyo Sharingan. E naquela época, o Obito ainda não tinha despertado esse poder. A Rin ainda estava viva, o trauma ainda não tinha acontecido, então como é que ele teria usado uma técnica que, teoricamente, ele nem podia usar ainda? Para entender tudo isso, a gente precisa voltar e entender como funciona o Sharingan. Ele não é só um poder mágico que aparece do nada. Ele é movido por emoções. Emoções intensas, profundas, que marcam a alma. O próprio Tobirama Senju, que não era exatamente fã dos Uchihas, como a gente já sabe, já dizia: o clã Uchiha sente amor de forma mais profunda que qualquer outro. Mas quando esse amor
vira perda, a dor se transforma em ódio. E esse ódio, esse sofrimento extremo é o que desperta o Sharingan. É o que ativa o chakra especial no cérebro e provoca a mutação nos olhos. E o Mangekyo Sharingan, a evolução disso tudo, ele só surge quando o trauma é ainda mais profundo. Tipo ver alguém que você ama morrer, perder o seu melhor amigo ou viver uma dor emocional que te destrói por dentro, é um processo psicológico e não só físico. É isso que dá origem a esses poderes absurdos. Mas agora a teoria mais interessante de todas. E se Obito tinha despertado o Mangekyo Sharingan justo no momento em que ele achou que ia morrer? Sabe quando ele estava lá, esmagado pela pedra, refletindo sobre a sua vida, as perdas e as frustrações? Acho que foi nessa hora, quando ele realmente aceitou que a morte estava vindo, que o poder despertou. O cara teve uma vida cheia de tragédias, de sonhos perdidos, e essa foi a última gota que o fez explodir de emoção. A dor dele foi tão grande que o corpo dele reagiu como essa evolução ocular. E para reforçar essa ideia, vamos pegar o exemplo do Sasuke. Ele não despertou o Mangekyo quando matou o irmão, o Itachi. Ele despertou depois, quando começou a processar toda a verdade sobre o que realmente aconteceu. O Sasuke teve que encarar a dor da perda e a revelação da verdade antes de ativar esse poder. Então, talvez Obito tenha passado por algo semelhante e a reflexão sobre a sua própria morte tenha sido o estopim para o despertar. E não para por aí. A gente tem outros exemplos na obra que podem confirmar essa ideia de que o Mangekyo não precisa ser despertado só por um evento de morte direta, como a gente sempre pensou. Um exemplo disso é a Sarada, filha do Sasuke, que despertou o Mangekyo Sharingan sem precisar de nenhuma morte. Ela ativou esse poder em um momento de grande estresse emocional diante de uma situação de caos e perda, sem a necessidade de ver alguém morrer diretamente. E isso se alinha muito com outros Uchihas. O Sasuke, por exemplo, despertou o Mangekyo depois de toda a tragédia envolvendo o Itachi, mas também não foi exatamente uma única morte que causou isso. Foi o acúmulo de emoções profundas, de angústia, de desespero ao descobrir a verdade. É claro que a morte de amigos e familiares tem um peso gigantesco, mas no fundo, o que desperta o poder é o processamento emocional dessa dor. Ou seja, o Mangekyo Sharingan não é só sobre eventos específicos como mortes, é sobre como as emoções mais intensas e profundas vividas por essas pessoas moldam os seus poderes. Então, levando tudo isso em conta, minha teoria é que Obito pode ter ativado o Kamui inconscientemente no momento da tragédia. Quando ele foi esmagado pela pedra, ele estava ali, à beira da morte, refletindo sobre tudo que perdeu e sobre o futuro que nunca iria ter. Esse peso emocional, essa carga de frustrações e dor, provavelmente foi o gatilho para despertar o Mangekyo Sharingan. E ao ativar o Kamui sem perceber, ele pode ter feito a metade do corpo dele atravessar as pedras, o que explicaria porque a parte esquerda do corpo ficou intacta, enquanto a direita foi destruída. O Obito não sabia, mas o poder já estava ali, começando a se manifestar, talvez de forma instintiva, na tentativa de salvar o que ainda restava dele. Isso teria sido suficiente para ele sobreviver àquele desmoronamento, até o Madara encontrar ele e dar o tratamento final. E essa pode ter sido a chave para sua sobrevivência. E antes de terminar esse vídeo, eu tenho um recado pra você. Quer aprender a desenhar seus personagens favoritos e qualquer cena que vier à sua mente? O Manimax é um treinamento que vai te ensinar do zero, mesmo que você nunca tenha pegado em um lápis antes, a desenhar qualquer coisa que vier à sua mente. São mais de 50 aulas gravadas e um suporte exclusivo para você aprender a desenhar e surpreender a todos com as suas artes, fazendo desenhos como esses que estão aparecendo aqui. O link tá aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Então dá uma olhada, se inscreve e eu te espero lá do outro lado. Mas e aí? Será que agora faz sentido para você como Obito sobreviveu àquele desmoronamento? Essa teoria pode até parecer maluca à primeira vista, mas quando a gente junta os pedaços da história, ela começa a fazer muito sentido. O poder do Mangekyo, o trauma emocional, a ativação inconsciente do Kamui, tudo se encaixa. Naruto sempre trabalhou com emoção como força motora, e com os Uchihas isso é elevado ao extremo.
Mas agora eu quero saber de você. Faz sentido essa teoria ou você tem alguma outra explicação para essa cena lendária? Comenta aqui embaixo e bora debater sobre isso. Espero que você tenha curtido o vídeo até aqui. Se você ainda não deixou o teu like, aproveita agora para deixar, se inscrever no canal e ativar o sininho para não estar perdendo mais nenhum conteúdo que ainda tá por vir no Reinado Nerd. E já aproveita e clique em um desses vídeos e continua maratonando o canal. É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.